Maria José, seja muito bem-vinda. O palco é seu. Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui no Espaço com Mulheres Poderosas, um espaço sagrado, um espaço onde a gente está com todas as mulheres negras, de um momento extremamente especial, e que venhamos e que aconteçam vários momentos como este, né? Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, uma mulher negra, eu tenho 50 anos, eu sou uma mulher que moro no estado de Alagoas, fui a primeira secretária indígena a assumir o primeiro escalão no Brasil, e a importância da gente estar nesse espaço de poder e não esquecer de onde a gente veio. Eu sou uma mulher periférica, eu sou paranaense, de pais alagoanos, fui passar férias no Nordeste e fiquei morando em Maceió, uma cidade belíssima, convido a todos para conhecer. Fui superintendente regional da Fundação Cultural Palmares, sou uma especialista na pauta de direitos humanos e sou uma pessoa especialista na pauta de quilombos. Os quilombos, para mim, é um lugar potente, de muita força, e que a gente precisa ter um olhar diferenciado, onde a gente precisa estar presente com os nossos irmãos e as nossas irmãs, para que a gente consiga fazer com que eles saiam das dificuldades, apesar que muito já andou. Eu sou uma mulher, sou uma filha de Ançã e Oxóssi, e, assim, eu sempre falo que o vento de Ançã e a flecha de Oxóssi, ela sempre, quando ela vem para acertar, ela vem para conquistar, ela vem para trazer, ela vem para empoderar. E é isso. Deixa eu vir para cá. Cris, por favor. Não. Próxima. Bom, o Brasil foi construído com bases, colônias patriarcais, racistas, e as mulheres negras, que foram as grandes potências. O suor das mulheres negras, dos homens também. Muitas vezes não reconhecido, muitas vezes, quando entregam um currículo, tem a situação de não ser aceito. Às vezes, a gente pode ter a maior potencialidade, as maiores especialidades, mas, para a gente conseguir determinados espaços, é muita luta, e todos os momentos a gente tem que dizer que não é melhor. A gente tem que ser o excepcional. Porque todas as dificuldades acontecem, a gente se culpa, temos que ter a perfeição em tudo, tempo a gente tem que entregar de imediato, para a gente poder conseguir se firmar nas pautas. Deixa eu voltar. Cris? Acho que eu passei demais aqui. Eu quero voltar. Aqui. Uma mulher negra ganha, em média, apenas 48% da remuneração de um homem branco. Apenas. Às vezes, fazendo a mesma função. E, assim, eu vou colocar a minha experiência. Assumi a Fundação Palmares, tive muitos acessos, dificuldades, onde a gente rodou esse país inteiro, onde eu consegui conhecer muitos Brasis, onde eu consegui ver dentro dos quilombos fome, as pessoas sem ter energia nas casas, as pessoas sem ter possibilidade de educação, de escola. E aí, vamos ampliando. Vamos ampliando. Passamos por uma situação complexa, de algum tempo para cá, que quilombola não era considerado pessoas, e sim arroba. Isso é muito cruel, porque é onde vem a fartura, é onde o braço vem a trabalho, e é a falta de oportunidades que, às vezes, a gente
treme na base. Mas dizer da importância. Portas abertas para quem está no poder, para uma mulher negra, não é fácil. Muitas vezes as pessoas querem utilizar você ali. Ah, não, a gente incluiu. Nós incluímos. Não, fulana está ali, Beltrano está ali. Que inclusão é essa? Que inclusão de orçamento? Que inclusão em espaços de poder? Qual é o orçamento? Porque ninguém faz milagre sem orçamento e sem financeiro. Né? Eu, pela pauta da mulher, violência doméstica, violência psicológica, todos os tipos de violência, como as pessoas vêm analisando, vêm sofrendo, vêm adaptando, e as pessoas, empresários, políticos, precisam acordar para essa pauta. Estamos perdendo as nossas mulheres. Estamos deixando muitas crianças sem mãe e o pai na cadeia. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai levantar isso? Essa importância da gente poder incluir. A minha equipe, quando eu coloquei mulheres negras, mulheres indígenas, povo de terreiro, sem teto, sem terra, pessoas em situação de rua, quilombolas, mulheres periféricas. E o incluí. Fui a primeira secretária que coloquei uma mulher trans na equipe. Depois eu coloquei uma travesti. Depois coloquei mulheres lésbicas. E é isso. A inclusão, a verdadeira inclusão é essa. A gente precisa construir, a gente precisa estar em territórios para a gente poder aprender com essas pessoas. A gente precisa fazer com que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho, mas que ela tenha dignidade, que ela sinta que está sendo confiado, que você dê tarefas, que você fortaleça, que você cobre e diga, você é capaz. A gente não quer ninguém para ser coitadinho. A gente quer que as pessoas tenham determinação, tenham força e evoluam. Eu estava ali atrás, estava escutando pessoas maravilhosas aqui falando, e não é fácil. Eu tive em Palmeira dos Índios, tem um quilombo que chama Tabacaria, o primeiro quilombo titulado. Titulado é quando os quilombolas eles são donos daquele espaço. Um dos lugares mais adversos que eu já vi. E a gente reunindo pessoas, conversando com pessoas, conseguimos sentar com o poder público e conseguimos entregar para esse quilombo 50 casas, construindo com eles, sentando com os quilombolas, vendo como eles querem construir, como eles querem fazer. Sistematizamos um trabalho deles próprios sentarem e ajudar a construir as suas casas. E hoje nós conseguimos mais 50 casas. São 100 casas para esse território. Educação, saúde. Conseguimos conversar com as mulheres muito desconfiadas, sem querer muita conversa, porque diz assim, todo mundo passou aqui e prometeu. A gente não aguenta mais isso. Vamos construir. E ouvi-las. Qual que é o grande segredo de um gestor? Ouvir. Ouvir a rua, ouvir as pessoas, sentar, porque a gente não está na pele de ninguém. A gente precisa ouvir a experiência de cada pessoa. Qual é o melhor jeito? Como é que eu posso construir? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar isso? E aí as pessoas vão dizer, não, olha, vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, a gente pode contribuir de uma maneira assim. E quando você envolve essas pessoas te dão o melhor resultado. Te dão o melhor resultado. Se sente participando do processo. Nada para construir com quem você vai fazer, nada de nós sem nós. Nada. A gente não pode permitir fazer nada sobre a gente. E por isso que eu digo, a gente tem que ter muitas mulheres no poder. Porque a nossa vida, que está sendo demandada por vários homens, dizendo o que é bom, o que não é para a gente. As mulheres ganham bem menos. Quando você vai para uma empresa e diz, tem filhos, é um problema.
Está grávida? Nossa Senhora, 6 meses fora. Então, assim, a gente enfrenta muito problema. Além da pauta de 6 meses, está grávida, eita, vamos ficar 6 meses sem uma pessoa. Então, tudo vai ser um problema. E para a mulher negra, então, nem se fala. Que é um desafio atrás do outro, é um desafio atrás do outro. E a mulher está adoecendo. Eu falo na mulher em geral, mas quando você pega a mulher preta, que muitas vezes sozinha, mãe solo, sem uma rede de apoio, como a gente vai julgar? A gente precisa cuidar dessa mulher. A gente fala de violências, mas isso é uma grande violência. Sem creche, sem uma estabilidade para que essa criança esteja no local e você esteja trabalhando realmente, porque a gente não tem creches à noite. O que a gente precisa mudar nesse poder público? Como a gente precisa construir? Então, o empreendedorismo negro, eu falo que é um grande desafio. A gente tem o problema de começar. A gente começa. E o depois? A gente precisa entender que tem pessoas que deslancham muito fácil. Mas a gente precisa pensar nas mulheres pobres, pretas, analfabetas. Como vai construir? Como é que vai gerir o negócio? O que separar o que é o capital de giro, do que é o lucro, o que eu vou fazer, como ela vai ter essa orientação? A gente sabe que mulheres que abrem os seus negócios vão muito inseguras, às vezes, com medo de taxas, com medo disso, com medo de falir, com medo de errar. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai preparar essa camada da população para que ela seja segura, esteja ali pronta para abrir seu negócio, prosperar? Isso é educação financeira. Isso, ela tem que ter um aporte, ela tem que se sentir segura para que as coisas dêem certo. Quantas de nós não já errou, mesmo tendo estudo, tendo todas as orientações? Você imagine para uma mulher que tem muito pouco e dizer assim, eu vou investir, e agora? E se eu perder? Eu estou perdendo tudo? E começa toda a questão do fracasso. Não deu certo, perdeu, abre um negócio, abre outro. Mas por quê, gente? Então, eu acho que o empreendedorismo é importante. Essas mulheres são potentes. Essas mulheres, elas, de um salão de beleza, elas fazem as reuniões, ela troca as histórias, ela movimenta a comunidade. Você vê que tem uma ali, tem uma ideia, a outra chega junto. É isso. Precisamos voltar a conversar. Precisamos oportunizar. Precisamos falar de tecnologia. Essas mulheres precisam trabalhar de uma maneira que ela consiga entender que vai dar certo. Mas tem posicionamentos para poder chegar. Apenas 2% do capital de risco do Brasil é destinado aos negócios liderados por mulheres negras do Fundo Baobá. O racismo estrutural e o sexismo dificultam o acesso ao crédito, rede de apoio, editais e espaços de decisão. Os editais, às vezes, ele é muito burocrático. Às vezes, uma mulher semi-analfabeta ela não consegue. Já é o primeiro impacto. Não sei, não vou conseguir, e como é que eu vou fazer isso? É o primeiro obstáculo. Precisamos pensar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática, de uma maneira funcional, para que a gente consiga incluir essas mulheres. De perfil, ver essa totalidade, porque estamos perdendo muitas mulheres. Muitas mulheres ainda estão numa situação financeira muito complexa, difícil, por não conseguir entender tecnologia, por não ser alfabetizada. Eu acho que essa função, essa juventude, a gente precisa fazer um grande desafio para essa juventude, para poder chegar junto com essas pessoas, para poder dar as mãos para que essas mulheres elas impactem. Desafios de mercado de trabalho e no empreendedorismo. Afroempreender para a mulher negra é um ato de resistência, de reinvenção da economia. Ela vai buscar tudo. Vai buscar os quitutes, vai ver o que vai fazer. Por exemplo,
Temos mulheres que têm um artesanato impecável, maravilhoso, mas não sabe como vender, não sabe como colocar isso no mercado. Às vezes, as mulheres fazem rendas maravilhosas, trabalham aquele artesanato filé, coisas fantásticas. Quando você vai ver o preço, não sei. Vende pelo menor preço. Tem gente que compra tudo isso, dá um designer diferenciado e o preço é lá em cima. Nós temos Dona Irineia, que é uma quilombola, que ela trabalha com barro. Ela conta a história de vida de uma grande enchente que teve, que acabou todo mundo, muitas pessoas morreram nessa enchente, e as pessoas se penduraram numa árvore. Então, ela faz, e o preço dela, quanto é? Ah, não, Maria, qualquer R$30. Tem pessoas que compram essa peça dela, que eu já vi aqui em São Paulo, num lugar, ela vende por 30. Aí eu voltei, fui na loja, olhei, R$800. A mesma peça. Então, isso são o quê? São os atravessadores de uma pauta, de uma vida, de uma história, de uma mulher lá do interior do Nordeste, fazendo as suas pautas, e as pessoas ganhando muito mais com isso. Então, é disso que a gente está falando, pessoal. Da dignidade da gente poder cuidar do nosso povo, cuidar dessas mulheres. E a gente não pode fechar os braços. Minha vida está resolvida, ok. E dos demais? Como a gente vai orientar? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu passar aqui, que eu estou... Então, você vê, não existe uma mulher negra só. O Brasil é diverso e as experiências afroempreender variam por território. Nordeste, temos quilombolas, marisqueiras, mestra popular, indígenas, saberes ancestrais. E a pauta da marisqueira é muito importante. Em Alagoas, nós tivemos um problema muito sério. O maior desastre do mundo, que aconteceu num bairro que mais de 60 mil pessoas ficaram desabrigadas. Essas pessoas, próximo da lagoa, pescavam, e até hoje essas pessoas esperam reparo. As marisqueiras, só para você ter ideia, moravam assim, próximo à praia, próximo à lagoa, onde pescava. Hoje, elas moram como se fosse daqui para a Zona Leste. Como é que ela vai conseguir ter o seu trabalho? Essa reparação é uma reparação histórica. Para gerar riqueza e influência com justiça, não basta o esforço individual. É necessário políticas públicas robustas, crédito orientado, editais afirmativos, compras públicas inclusivas. O poder público ele precisa ter um percentual para as mulheres negras, para elas poderem empreender. Tem uma pauta para as mulheres que sofrem violência e tem aqui uma fatia para as mulheres negras também nos editais. Ações privadas concretas, contratação de fornecedores negros, aceleração de negócios, diversidade real nos conselhos. Tivemos uma grande vitória. O governo federal sancionou 30% de mulheres com mulheres negras e mulheres com deficiência nos grandes conselhos. Isso é um grande avanço, pessoal. Geralmente, os conselhos são homens brancos. E as mulheres, para poder participar disso, é um problema. Com 30% garantido, eu creio que deve ser 10 agora, 20 o ano que vem. Passos lentos, mas que está acontecendo. Organizar uma educação financeira, isso é importante, a gente trazer de uma maneira fácil, de uma maneira que essas mulheres elas consigam entender. Não adianta palavras difíceis, não adianta planilhas de Excel para uma pessoa que não tem nem a 4ª série primária. Eu estou falando muito nas pessoas que não têm condições, nas pessoas que não tiveram acesso a estudo. Essa é uma diferença. A equidade não nasce espontaneamente, ela precisa ser construída, financiada e sustentada. É importante a gente poder envolver todas as pautas, envolver todas as mulheres, todas as nossas adolescentes, para que a gente consiga avançar e essa mulher ela consiga ter a sua parte
consiga ter a sua dignidade no trabalho, consiga ter o seu dinheiro e consiga construir. É uma pauta de construção. Mulheres negras não são apenas vítimas de um sistema desigual. Elas são as construtoras de alternativas, são líderes comunitárias, gestoras públicas, empresárias, artistas, cuidadoras inovadoras. Tem isso, mas precisamos puxar muito mais. E mulheres, quando a gente está aqui num tema de mulheres negras, mas a gente precisa pensar também nas mulheres periféricas, que moram longe, transporte complexo, e é um ecossistema muito difícil. Violência de todas as formas, violência política, violência sexual, violência racial, preconceito, bullying de todas as formas, de todas as maneiras, muita gente contra as cotas, e é isso que a gente precisa fortalecer a cada momento. Cada mulher negra que empreende essa consciência, redefinindo o que é sucesso, lucro e desenvolvimento. Em Alagoas, nós fizemos uma reunião com todas as mulheres negras e homens negros. Lá, nós temos uma superintendência específica de igualdade racial, onde nós mapeamos todos empreendedores negros, todos os homens e mulheres negros. A importância disso para a gente trabalhar, para se ter políticas públicas, para que a gente consiga financiar, para que a gente consiga abrir editais específicos para essas pessoas e que sejam prioritárias em todos os sistemas, em todas as pautas. Mulher negra continue ocupando, criando, empreendendo com coragem. Eu acho que é uma pauta extremamente importante, são desafios que a gente traz quando a gente pensa em todas as situações e quando a gente pensa numa mulher em situação de rua, quando essa mulher ela não tem para onde ir, não tem para poder cuidar. Qual que é a nossa função? O que a gente quer? O que a gente está pensando? Está havendo muitas conferências, várias conferências. Precisamos participar, precisamos exigir, precisamos estar nessa linha de frente. Precisamos trazer um mercado. O mercado negro é um mercado poderoso. É um mercado de muitas coisas boas que a gente consegue trazer. Mas a gente precisa agir. Agir, precisamos reagir, precisamos pegar a nossa fatia de alguma maneira. Tem que ser rápido, tem que ser preciso. A definição nas escolas, a definição nas universidades, e dizer que a gente precisa criar sistemas, que esses sistemas tenham essa validação. Eu vejo a luta, estou numa pauta para a luta da mulher indígena, da mulher quilombola, da mulher negra, da população em situação de rua, da mulher simples, de todas as mulheres, onde a gente precisa fortalecer, onde a gente precisa engajar e onde a gente precisa dizer, movimentos como esse tem que estar sendo sempre. A gente não pode colocar só numa única data, a gente precisa rodar o país, a gente precisa, e quero parabenizar todos os organizadores, todas as mulheres que construíram isso. Vou fazer um desafio para as organizadoras, estou olhando aqui para você, mas a gente poderia levar isso para os estados do Nordeste. Por que eu falo estados do Nordeste? É onde está toda a deficiência, onde está todas as dificuldades, onde a maioria das mulheres negras, marisqueiras, quilombolas. Alagoas, nós temos 82 quilombos. No Maranhão, são 850. 850 quilombos que não são olhados. Tá? Pernambuco, a gente tem na faixa de uns 100 e poucos quilombos. Então, o Nordeste é um grande quilombo, onde as empresárias que aqui estão, as pessoas de tecnologia, é um espaço fértil para que a gente consiga trabalhar, colocar essas pessoas no mercado de trabalho, dar caminho, dar luz e oportunidades. Pessoal, em Recife, sim.
Aí eu faço o desafio para a gente estar em Alagoas, na Serra da Barriga, no maior quilombo do mundo, conhecido, onde tem um grande axé e onde a gente precisa colocar aquela serra para ser movimentada. Para que essa serra, que essa ancestralidade, ela consiga, não seja só o 20 de novembro. Às vezes a gente tem essa dificuldade. A gente precisa colocar a Serra da Barriga para a linha de frente, para a gente poder fazer um grande espetáculo, fazer com que aquilo ande, que o movimento negro, que o turismo negro, ele seja forte. Que a gente consiga que levante, e levante com força, porque Salvador, nesse ponto, está anos-luz à frente. A gente precisa ter esse olhar diferenciado. Pessoal, meu muito obrigada. Foi uma honra estar aqui nesse espaço, de poder passar essa experiência e deixar um recado importante, né? Mais mulheres na política. A gente não pode deixar esse espaço vazio. É a nossa vida que está sendo... É a nossa vida que está lá. Você está vendo o que está acontecendo no Congresso. Tudo que é para as mulheres estão cortando. A igualdade salarial foi uma confusão, foi horrível para poder passar. Então, assim, as cotas, a gente quase perdeu. Né? Então, assim, mulher, a gente equiparar o mesmo espaço para eles é muito complicado. Então, não tenham medo. Se preparem, vão à frente. Não pense que política é tudo a mesma coisa, porque, quando a gente pensa isso, a gente está dando espaço para quem não sabe fazer a boa política, está lá decidindo pela gente. Nós temos grandes responsabilidades sobre isso, e a gente tem que se fortalecer, apoiar, porque, muitas vezes, mulheres não votam em mulheres. Às vezes, a maioria das vezes, a gente vai votar em algum... Não, fulana já não vai ganhar, já vai com essa situação. Mas, quanto mais mulheres na políticas, mais políticas para mulheres. E é isso o recado que a gente precisa deixar. Meu muito obrigada. Vou aplaudir mais uma vez.